Fala galera, tudo bem? Rafael da Yoshida Click e hoje a gente vai falar um pouco sobre o gerenciador de dados versus script, tá bom? Hoje eu vou acabar com medo aí de quem acha que mexer com script é difícil, de que mexer com script é impossível. Não, é bem simples, tá? Vamos mexer com os dois aqui, criar um aplicativo do zero para vocês verem como é fácil. Então vamos lá, a gente vai criar aqui o gerenciador X-Script, tá bem? Vamos dar um criar, aguardando o aplicativo, geração, criado com sucesso. Vamos abrir o aplicativo e eu vou pegar o arquivo que eu uso na maioria dos vídeos, né? O exemplo, o arquivo que tem um agrupamento e tudo mais. Tá? Então vamos lá, a gente tem aqui o gerenciador de dados, né? O adicionar dados pelo gerenciador de dados. Bom, vamos arrastar um dado para cá. É a maneira mais simples de se fazer, né? Vou estar fechando aqui essa janelinha. Aqui a gente tem todos os conectores. Vou fechar aqui a janelinha. Vou estar arrastando meu dado para cá. Bom, é o exemplo copy. Vou jogar ele aqui. Ele vai me mostrar que eu tenho várias tabelas nesse meu arquivo Excel. Tá? O arquivo que a gente costuma carregar quase sempre é esse arquivo de vendas aqui. Tá bom? Vamos dar um próximo. Arquivo carregado, a gente já tem aqui as informações na pasta, tá? A gente vem aqui em campos, ó, já tem as informações de pasta e já tem as informações de calendário, né? Ele cria aquele calendário automático de forma calculada, onde a gente tem o quarter, o ano e tudo mais. Como é que a gente faz aqui para solucionar, para ver o que foi feito? Bom, se a gente vir aqui no editor da carga de dados, você já tem uma ideia do script, tá? Aqui tem a seção gerada automaticamente. Pode clicar nela, não tem problema, não tenha medo de clicar nela, tá bom? Você aqui por enquanto só vai ver os scripts. Algumas coisas que o Click faz, tá bom? Ele cria aqui a tabela, ele cria o index de texto. Depois a parte simples, tá? Que é a parte de vendas aqui, que é simplesmente a carga do arquivo, e depois ele passa aqui para o auto calendar, tá? Que são aqueles campos calculados. Então, por exemplo, o campo de ano, o year, todo campo de year ele traz aqui a função dual. Observe bem, todo o campo de year ele traz a função dual. E a função é year, é como se você estivesse fazendo aquela variável calculada, né? Se você estivesse criando uma função. Então ele traz year, o valor, né? Depois year start, que é o valor numérico. Para o quarter, olha o que ele faz, ele traz a letra Q, aí depois ele arredonda para cima, né? O número de mês dividido por 3, e a mesma coisa, no dual, né? A letra Q, e com o valor numérico, ele arredonda para cima o valor dividido por 3. Tá? Ele fica fazendo esses tipos de cálculos aqui. Campos calculados que não são necessários. Tá? Essa parte aqui do auto calendar, eu recomendo não utilizar esses campos, porque muitas vezes você precisa fazer 7 análises, muitas vezes você precisa fazer filtros diretos, e é mais interessante você fazer um master calendário no script do que utilizar esses campos calculados aqui. Às vezes dão conflito, tá bem? Bom, mas aqui a gente tem o exemplo simples do script feito automaticamente, né? Carga automática, pelo gerenciador de dados, o que basicamente a gente só faz essa parte aqui se fosse carregar direto. Bom, vindo aqui no gerenciador de dados, a gente vai fazer algumas funções para vocês verem o que ele faz no script, tá? O gerenciador de dados é um bom aprendizado para você ver o que é escrito no script, tudo bem? Você não precisa ter medo do script. Uma hora ou outra, para você evoluir no ClickSense, você vai ter que passar do gerenciador de dados para a parte do script. É muito mais rápido e é muito mais interessante você trabalhar com o script do que pelo gerenciador de dados. Apesar de ser um arrastar e soltar, é mais rápido você fazer no script, de qualquer forma, tá bom? Vamos pegar um campo aqui, por exemplo, esse campo trimestre. Esse campo trimestre é algo que eu quero editar, é algo que eu quero separar. Então, vamos ver como é tratado isso aqui. Bom, eu tenho aqui o meu campo trimestre,
eu tenho como fazer substituições e tenho como dividir, né? Eu quero dividir pelo traço, vai virar trimestre, traço 1, trimestre, traço 2. O campo aqui dividido, tá bem? Vou clicar aqui em criar campos. Está carregando a tabela. Aproveitando, já que a gente criou esses dois campos, eu vou aproveitar e fazer uma substituição também, tá bom? Então eu tenho aqui o trimestre dividido. Eu vou pegar aqui, tá vendo que ele foi para o final? Ó? Ele manteve o campo original, tá? E criou esses dois campos aqui no final. Agora eu vou vir aqui no semestre e vou fazer uma substituição. Então aqui no semestre, vamos ver uma substituição que a gente pode estar fazendo. O H2 2018, ele pode virar outra coisa, né? Em vez de half, a gente pode colocar S, vamos abrasileirar, né? Vou deixar o semestre 2 2018. Vou colocar aqui como substituir. Ok, fizemos essas duas alterações, tá? A criação de dois novos campos e a substituição do H2 para S18. Vamos ver agora como isso foi tratado no script. São funções que vocês utilizam também na parte de layout, tá? Na criação de gráficos. São as mesmas funções. Ó, no script, ele seguiu um caminho aqui do apply, né? Do apply map, onde ele pega essa tabela, tá vendo? Ele fez uma criação de uma tabela inline, né? Para substituir, aqui ele já colocou os valores da substituição, tá? Para pegar o H-2018S vai virar S2018 e ele deu um apply map aqui, ó, pegando essa tabela, jogando no campo semestre, o valor que bater aqui nessa tabela, ele vai substituir aqui também, tá bom? E aqui nos campos novos, o que ele fez? Ele fez a procura pelo valor traço, aí trouxe a primeira condição, se ele for maior que 0, né? Ele dá um left, aí traz o valor aqui, se não, ele pega do meio do valor, nesse caso aqui, né? Quando o valor do trimestre for maior que 0, esse aqui é o segundo campo, ele pega do meio, né, do valor, aqui ele está pegando a esquerda do traço, e aqui ele está pegando do meio do traço. Aí ele joga um aqui, mais um, menos um, né, para pegar o campo seguinte. Se o valor der errado, ele traz nulo e ele traz o segundo valor do trimestre. Tá? São transformações que ele faz na carga de dados que você consegue tratar isso também de uma maneira talvez até mais simples, tá bem? Do que o próprio script faz quando você usa o gerenciador de dados. Agora vamos fazer aqui uma alteração, essa mesma alteração que a gente fez, e vamos estar incluindo também a parte do master calendário ao invés desse auto calendar no script, para vocês verem como é simples, tá? E o seu script também ele vai ficar bem mais limpo e a carga mais rápida. Bom, vou desbloquear aqui. Uma coisa que você já altera quando você está com o seu script, você vem aqui no main, muitas vezes esse criar índice de reload, né, criar índice de pesquisa, ele não é utilizado, tá? Então deixa zerado no começo. Depois você pode fazer um teste com ele, se a sua empresa, se os seus usuários vão utilizar, mas muitas vezes não é utilizado, tá? Então você pode deixar ele zerado. Depois, vamos criar o script. Você clica aqui em mais, ó, você abre outra guia de script totalmente limpa, que vai ser executado depois dessa. Tá? Ele é executado numa ordem de cadeia. Tá? Então, aqui primeiro ele executa essa parte, depois ele executa essa, depois vai executar essa, tá? Se você manter. Como é que a gente faz a carga de dados aqui no script? Aqui, ó, quando você arrastou e jogou o arquivo, ele criou uma conexão. Nessa conexão, para você criar uma conexão exatamente igual a essa, o que você tem que fazer? Criar nova, aí você vem aqui em pasta, aí você pega o caminho que está o seu arquivo, no meu caso ele está aqui, ó. Vou copiar o caminho, vim aqui no clique, colo o caminho aqui, tá? Aí você nem precisa navegar até o caminho, você cola ele aqui, e aqui você digita o nome da conexão que você vai dar
para o seu caminho, para a sua pasta. Tá? Então eu vou chamar aqui pasta de arquivos. Observe que você já tem mais o controle aqui no script. Ó. Aqui ele mandou direto para a pasta chamada IA, né? Que é a minha pasta maior aqui. Mas você pode estar apelidando com um nome mais fácil que todos os usuários vão conseguir identificar. Tá bom? Então você vem aqui na pasta de arquivos, ó, clica aqui na tabelinha, tá? E agora vai ser listado todos os arquivos no formato tabela que você pode estar carregando, tá bom? Então vamos pegar aquele Excel exemplo cópia, né? O Excel de exemplo cópia. Vamos pegar aqui o exemplo cópia, aqui ó, exemplo cópia. Vou dar um selecionar e vai te abrir a mesma tela para você selecionar os campos, tá bom? A mesma tela que abriu no gerenciador de dados. Bom, aqui são todas as suas tabelas do Excel. Eu vou selecionar aqui a tabela vendas. E eu vou estar aqui, ó, por aqui você pode selecionar e desselecionar os campos para serem carregados. Igualmente, na parte do gerenciador de dados, tá? Você pode renomear aqui também, exatamente igual, tá bom? Vou dar um inserir script. Ok, então vamos lá. Aqui, como no inserir script, ó, ele põe o nome da tabela antes da carga. Quando você deu a seleção aqui, esse load significa que é a carga que você vai carregar dos arquivos, tá? E aqui os campos, né, são o cabeçalho, né, o nome de cabeçalho que você vai carregar da sua lista de dados. Então aqui você tem esses cabeçalhos que são a primeira linha que está na sua planilha, tá bom? Aí aqui você tem o Excel e aqui ele te informa de qual tabela está sendo pego esses dados, no caso aqui é a tabela de vendas, tá? Se você não colocar o nome aqui na tabela de vendas, que é essa parte roxa aqui, ó, tá vendo que ele coloca antes, o nome da tabela 2 pontos, se você não colocar o nome, quando você der a carga no script, ele vai atribuir automaticamente esse nome aqui, tá? Da tabela de vendas. Mas, vamos estar colocando um nome. Então, eu vou chamar essa tabela aqui de fato, tá bom? E aqui nessa tabela fato, se você quiser apelidar algum campo, a mesma coisa que você mudar o cabeçalho lá no gerenciador de dados, é só você colocar um S, tá bom? Então aqui você tem o campo data, você quer chamar ele de data de venda, para na parte do layout, na parte aqui dos gráficos, para que você consiga identificar os campos melhor, né, para que seja um nome mais fácil de ser encontrado. Então você pode dar um S aqui, tá? Você dá um espaço, coloca S, que é o alias, né, o apelido, e você coloca o nome que você quer. Então, data venda. Vou colocar tudo em minúsculo, tá? Data venda. Aí uma recomendação da parte de nomes, né, tá? Eu prefiro trabalhar com tudo minúsculo. Se você encontrar base de dados assim, converta tudo para minúsculo ou para maiúsculo, como for a norma, né, da sua empresa. Tudo bem? E aqui muitas vezes as pessoas perguntam se é obrigatório você dar uns tab aqui e deixar todos os S indentado aqui, tá? Não é obrigatório, isso não tem um efeito de formatação, não tem um efeito de processamento mais rápido do script, tá? Não tem nada disso. São só boas práticas para que você consiga uma leitura melhor dos campos que são apelidados. Tudo bem? Bom, falamos aqui da parte de apelido e aqui a nossa mudança, tá, do trimestre. Veja aqui que ele criou uma fórmula que foi a fórmula que encontrou, né, na parte do gerenciador de dados para deixar mais fácil essa identificação. Mas não precisamos fazer dessa forma. Pode ser utilizado aquele subfield, tá, que você separa os campos através de um caractere. No caso aqui do trimestre é o caractere traço, tá? Então, ó, observe que ele apelidou aqui o campo, ó. Tá vendo? Ele fez a fórmula, apelidou o campo de S, aí chamou trimestre 1, trimestre 2. Para você fazer isso aqui no script direto, você vem aqui, ó, trimestre, tá? Dá um Enter e aqui você consegue colocar todos e quaisquer expressões que você precisa colocar aqui de nível de linha para te trazer um campo novo. Então, no caso aqui, a gente pode colocar o subfield.
vai, desceu, subfield, trimestre. E aqui o caractere que o subfield vai separar os meus dados seria traço, vírgula 1, ou seja, eu quero o primeiro campo, né, depois que ele separou, S, vou colocar aqui, ó, S, trimestre, traço 1, era assim que estava o campo lá, e aqui ele coloca entre colchetes, tá? Ele faz isso porque o sinal de menos ele não é considerado como um texto se você não colocar entre colchetes ou aspas duplas. Tá? O ideal é para que nome de campos não tenha esses caracteres especiais. Tá? Se você for precisar separar, utilizar alguma coisa, põe um underline de preferência. Tá bom? Beleza? E aqui, para o nosso campo 2 do trimestre, a gente pode estar utilizando a mesma função, ó. Tá vendo? Já criamos o nosso campo 2, trazer aqui o segundo campo, separando do traço. E aqui, trimestre 2. Tá? Não esqueça de mudar o nome dos campos, porque você não pode ter dois campos com o mesmo nome. Tá? Isso dá conflito, isso dá problema. Tá bom? Beleza, a gente já fez isso. E agora, na substituição, que é essa substituição aqui que ele criou um inline, é muito simples também, tá? É muito fácil. Ele deu um mapping aqui, que é um mapeamento dos dados que ele vai fazer o depara. Se ele não encontrar o arquivo, o nome, né, de procura aqui, ele vai colocar o próprio nome ou qualquer outro argumento que você colocar. Tá bom? Então vamos fazer o apply, que é a substituição. Então vou chamar aqui essa tabela, vou começar pelo nome da tabela, tá? Depara. Então essa tabela de depara de semestre. Depara semestre. Então essa aqui vai ser minha tabela de depara de semestre. O que eu vou colocar aqui? Mapping. Ele vai mapear essa tabela, né? Load, asterisco inline, que é uma tabela digitada manualmente. Então uma tabela que você vai dar input manual nela. Como é uma tabela de mapeamento, o nome do campo não importa. Tá? Você pode colocar campo A e B. O que importa é, a primeira coluna vai ser a coluna de procura, a segunda coluna vai ser a coluna de resultado. Tudo bem? Então aqui ó, você pode colocar A, B. Então o campo A vai se transformar no campo B. Tá bom? E para o campo A, eu quero que ele procure o valor H2 2018, vírgula, vamos S2 2018. Então, ele vai procurar o H2-2018 e vai substituir por S2-2018. Tá? A separação dos campos aqui é por vírgula, tudo bem? Inline. Tá? Esse aqui é um padrão de escrita da tabela com input manual, que é o inline. Feito isso, você já deu um mapping aqui. Ele está mapeando essa tabela com esse nome, depara semestre. Para você fazer a substituição aqui no semestre, você já fez um mapping aqui, agora você vai dar o apply map, né? Você vai aplicar o mapeamento. Então, vamos copiar aqui o nome da tabela. E vou dar aqui o apply map. Apply map, ó, você só precisa começar a digitar que o clique já te dá a dica da fórmula, tá? Não precisa ter medo do script. Você vem aqui no apply map, ó, ele já te dá as instruções, tá em inglês, mas no click help está em português. Tá? Não tenha problema com barreira de idioma, não tenha preocupação com isso. Eu mesmo já atendi cliente em outros países, em espanhol, em inglês, e não há problema algum, tá? Com a barreira de idioma. Você pode usar o Google Tradutor, tá bom? Então tá, vamos lá. Apply Map. Porém, recomendação, se puder aprender inglês, é muito bom. Bom, Apply Map, você vem aqui, ó. Pode vir com o teclado, pode vir com o mouse e clicar, ou com o teclado, ó, dá seta para baixo e aperta o Tab. Aí você já tem aqui a recomendação da fórmula. Depois ele te dá um modelo aqui, ó, para você aplicar. A expressão ela pode ser aplicada nesse primeiro modelo ou nesse segundo modelo. Tá? Vamos tá utilizando aqui o primeiro modelo. Então, o Apply Map. Primeiro, o Map Name. Qual que é a tabela que ele vai buscar a informação? Então, a tabela vai ser essa. Depara de semestre. Tá? Colocado em aspas simples, como manda o modelo.
Depois, qual que é a expressão que ele vai estar procurando a informação? A expressão ou o campo, né, que ele vai estar procurando a informação é o campo semestre. Tá bom? Então a gente coloca semestre aqui. E se ele não encontrar a informação? Ou seja, se a informação que está no campo semestre não está nessa tabela, qual que é o resultado que ele deve trazer? Você pode colocar um texto de input manual, uma função, uma expressão, ou você pode repetir o campo. Tá? Se ele não encontrar o valor para substituir, então coloca o que está aqui mesmo. Tá bem? Aí você dá um as aqui, pronto, você fez a substituição. Agora você pode alinhar, né, que é o que acontece na maioria dos scripts. Quando você está vendo, né, em alguma empresa, em alguma coisa assim, você vê o alinhamento aqui dos scripts. Então você pode fazer o alinhamento aqui, ó. Colocar o as aqui, colocar o as aqui, opa, pegar o espaço, o as aqui e aqui também. Tá bom? Agora a nossa tabela fato já está transformada, né? Já foi feita no script exatamente como foi feito com a carga automática de dados. Tá? E o que faltou para a gente foi só o master calendário, que por sinal aqui ele cria o auto calendar, né? Que é com funções. Então para a gente criar 100 funções, o que a gente faz? Tem um vídeo de master calendar, pode procurar aqui no YouTube, no meu canal, que esse vídeo aí eu ensino, né, como fazer sem que você precise reaproveitar um campo da tabela fato, porque a carga fica mais rápida. Mas aqui, para a gente simplificar, né, por meios de simplificação, eu vou estar utilizando o campo data que você já tem aqui, para você poder converter ele no master calendário. Você vai ver como é fácil. O que você vai fazer? Você vai digitar aqui o nome da tabela. Então, vou chamar ela de master calendário. Master calendário. Calendário. Ok. 2 pontos. E agora eu vou trazer os campos, tá? Vou dar aqui load. Aí a gente põe aqui o campo que a gente vai usar da tabela fato, no caso aqui data. Vou dar um enter. Load data. E depois do load eu vou colocar o comando distinct, tá? Porque essa tabela aqui ela vai fazer ligação com a tabela principal, que seria a tabela fato, através do campo data. Só que eu não preciso repetir todas as datas que tem aqui na fato. Eu só preciso de um valor de cada data que tem na tabela fato. Eu só preciso de um valor distinto, tá bom? Então, para mim não precisar repetir todas as linhas, por exemplo, se eu tiver 10 linhas com 1 do 1 de 2021, 10 linhas com 2 do 1 de 2021, eu não preciso dessas 10 linhas. Eu só preciso de uma linha de cada data. Então, eu vou vir aqui, vou colocar o campo data, que é da tabela superior, vou dar um enter. Vou vir aqui e vou colocar residente. Residente significa o quê? Que eu vou pegar o valor da tabela, de alguma das tabelas que eu já carreguei anteriormente. Nesse caso, a tabela fato. Tá bom? Ponto e vírgula. Beleza. A gente já criou a ligação entre a tabela master calendário e a tabela fato. E agora o que a gente faz com essa tabela para criar os campos que a gente necessita? Dá um vírgula, dá um enter. Agora a gente põe campos de fórmulas que vão calcular essas fórmulas no script e vão trazer para a gente na parte de layout do gráfico aqui já os campos calculados, né? Já eles como números, sem precisar fazer o cálculo deles de novo toda vez que for usar eles num filtro ou quando for usar eles num set analysis. Você não vai precisar fazer esses cálculos de novo, você já vai trazer eles calculados aqui, tá? Não vai ser campo que depende, né, de algum cálculo para ser realizado. Ele já vai estar calculado aqui na parte do script quando você trazer para o layout. Então, o que a gente faz aqui? Ano. A gente pode seguir essas orientações aqui do auto calendar, tá? Porém, não precisamos trazer o valor em dual, né? Muitas das funções, como month start ou year start, por exemplo, elas já te retornam dual. Então, você não precisa colocar a fórmula desse jeito. Vamos trazer aqui. O ano é um que você não precisaria de um dual, tá? Geralmente, a representação de ano, a gente usa os 4 dígitos, a menos que você precise de uma data. Então, vou colocar aqui os dois formatos. Ano, vou colocar aqui, ó, year, a gente sempre vai trabalhar com o campo data.
nesse master calendário. Então não tem segredo. Year data. Aí você dá uns tab aqui. As ano. Fechou. Você tem aqui o campo ano. Vírgula. Aí pode ir copiando, tá? E colando aqui embaixo. Então mês. Mês, geralmente a gente tem aquela representação numérica e tem aquela representação de texto. Então você pode trazer aqui, ó, mês, representação numérica, mês num. Você pode colocar month start, que é o início do mês, tá? Month start. Aí você quer trazer aquela representação textual. Então você tira aqui o num, o underline num, e pode colocar date. Então vamos colocar aqui month start, vou colocar aqui date. Vou colocar aqui, eu quero que ele me traga o mês com 3 caracteres. Né? Então 1, 2, 3. Pronto. Agora você tem a representação de texto. Tá? Vamos ver outra informação. Você quer trazer o início do ano. Então o ano como número, né? Como número, aqui também está como número, mas você quer trazer o início do ano. Para em algum gráfico eventual de calendário, se você precisar utilizar um número de data, você tem essa comparação para fazer o menor e maior, sem precisar utilizar a informação do campo data, que tem vários dias. Tá bom? Então, aqui, ó, ano num, em vez de month start, você coloca year start, que é o ano. Year start, ok? Então aqui você não precisa dessa função de date também. Ok, se você quiser trazer o trimestre, por exemplo, trimestre a mesma coisa, você pode trabalhar com quarter start. Então você vem aqui, pode digitar ó, quarter. Aí já tem aqui, ó, Start, dá um clique. Com isso aqui você já vai formando o seu master calendário, tá? Opa, vou colocar aqui, ó, ano 1 e a gente pode trazer aqui o trimestre. Esse aqui é o trimestre normal, tá bom? É o trimestre em número, né? Beleza, já temos aqui essas informações. O seu último campo, antes do residente, não precisa de vírgula. Tá? A vírgula é para separar os campos. Nesse caso aqui, não precisa de vírgula. Então, depois do último campo, você dá o residente e a tabela que você quer trazer. Carregamos isso no script. Ó, ficou mais limpo, né? Mais simples. Você tem aqui 39 linhas, enquanto no script gerado automaticamente você tem 79. Tá? Ele tem uns tagueamentos aqui a mais, mas é algo que no geral é pouquíssimo utilizado. Tá bom? Você pode, depois que você fez o seu teste, né, você faz o seguinte, para saber se a sua carga de dados está igual ao que você fez aqui no seu script. Você cria aqui a seção, né, você põe aqui feito por mim, e aqui automático. Então, automático. E aqui no feito por mim, logo depois dela, você cria aqui, ó, e dá um exit script. Para quê? Para que seu script ele encerre aqui, tá bom? Então, vou colocar aqui final ou fim. O seu script ele vai se encerrar assim que ele bater nesse comando aqui. Quando ele bater nesse comando, ele não vai mais ler a seção de baixo. Tá? Ele vai se encerrar aqui e aqui você vai poder fazer um teste para ver se o que você fez está correto. Tá trazendo os campos que você precisa, está trazendo a formatação que você precisa. Então, você dá um carregar dados e pronto. Se não der nenhum erro, perfeito. Significa que você já acertou boa parte do script. Ó, no caso aqui ocorreu um erro. Tá vendo? Ele está falando que o campo data não existe para a tabela master calendário. Foi até bom que aconteceu esse erro. Por quê? O que acontece? Aqui renomeamos o campo. O campo data ele está se chamando data venda. As próximas tabelas, que são a residente,
que vão receber informações de tabelas já carregadas, elas precisam de um nome, como o nome ficou apelidado, tá bom? Como o nome ficou apelidado por último. Ou seja, esse campo aqui, esse campo data, agora ele se chama data venda, tá? Depois que chegou aqui na linha 29, o campo data ele não existe mais, ele está se chamando data venda agora. Então é esse campo aqui que a gente vai trabalhar na parte de baixo. Então, data venda. É só você pegar todos os datas e mudar para data venda, tá? Não tem segredo. O clique vai te falar o erro que ele encontrou. Você vai ler o erro. Se você não conseguir traduzir, joga no Google Tradutor, tá? E você vai encontrar a solução para resolver essa questão do script. Tudo bem? Não precisa ficar com medo do script, tá? É fácil de resolver, né? É tranquilo, tá bom? Você clica aqui em carregar dados e agora, ó, passou a primeira parte, passou o fato vendas, passou o master calendário. Legal. Aplicativo carregado com sucesso. Aqui já é meio caminho andado, né? Mais de meio caminho, na verdade. Depois o que você tem que fazer para comparar se o que você fez está igual ao que você gerou no gerenciador de dados, na parte do script, você vem aqui na análise de pasta e pode fazer os seus gráficos, tá bom? Aqui você vê os seus campos, aqui tem o que você precisa, se tem o que você precisa para trazer informação para os seus gráficos, tá bom? Pessoal, o que eu tinha para falar hoje para vocês era isso. Espero que tenha sido claro, espero que eu tenha tirado esse medo aí de script da galera, tá bom? É facinho de mexer, não fique com medo do script, pode treinar desse jeito aqui que eu expliquei que é uma boa, tá bom? E a gente vai se falando aí. Desejo a todos vocês muito sucesso, até um próximo vídeo. Valeu!